Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, esse local de reflexão. E hoje nós estamos mais uma vez com uma das nossas palestras que fazem parte da 4ª edição da URI, do projeto Família e Educação dos Filhos. Então, é de novo com muita alegria que eu gostaria de lembrar a todos que a gente tem evangelização em todas as casas, em muitas casas espíritas, para as crianças, para os jovens. Então, vai estar se encerrando o ano, mas recomeçaremos no ano que vem. Então, muitos procurem as casas que vocês frequentam para ofertar a evangelização para os seus pequenos, que para eles faz tão bem quanto faz para nós também esses momentos aqui. Então, esta noite nós teremos a nossa penúltima rodada da URI, deste projeto. O tema vai ser o inverno de nossas vidas. A nossa palestrante é a Cristina Nishimura Miura. E já gostaria de lembrar a todos que o último dia da última rodada dessa 4ª edição vai acontecer aqui na CEPAL também, dia 8/12. Então, todos estão convidados. Nós vamos ter também a apresentação de um coral. Então, guardem já na agenda de vocês e sejam todos super convidados. Para esta noite, então, a gente vai ter, após a oração, nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades e vou convidar vocês agora a se unirem em pensamento comigo para sintonizarmos, nos elevarmos para esse momento tão importante. Pai da vida, Senhor deste universo, cuidador dos nossos corações, mais uma vez estamos aqui reunidos, unidos em Seu nome, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, a de crescermos juntos em Sua direção. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos despertos nesses momentos, a deixarmos um pouco as nossas atividades do dia a dia, aguardando por nós lá fora, para nos sintonizarmos aos nossos propósitos espirituais neste momento. Nos desperte a consciência para que possamos sair daqui mais robustos, mais fortes para as nossas atividades do dia a dia, recebendo seus lenitivos e suas orientações para melhor andarmos no mundo. Abençoa a nossa expositora e todos os que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, e nos ajude a estar sempre despertos, tentando seguir a sua lei, confiando nos seus propósitos, que seja feita sempre a sua vontade, Senhor. Esteja conosco a partir de agora, e que assim seja. Então, antes da Cris, nós temos a nossa evangelizanda, Maria Vitória, que vai ler um texto para nós, e após ela, já a Cris fica convidada a subir à tribuna para nos ajudar. Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Um Passo da Imortalidade, de Divaldo Franco, pelo Espírito Eros. O nome da mensagem é O Discípulo Desperta. Na minha infinita ignorância, eu pensava que era um poderoso rei para quem o universo existia. Céus e terras, estrelas e constelações, mares e vergens, pássaros e animais estavam todos a serviço da minha insignificância. Cheguei mesmo a acreditar que todos os homens nasceram para me servir, e que, diferente de todos e de tudo, eu deveria fruir, seguir adiante, não olhar para trás nem para baixo, somente para cima, para o futuro de gozo ilimitado. Atrelado ao carro da ilusão, a infância correu célere demais, sem que me desse conta, fazendo-me contemplar o chão que eu pisava e despertando-me para breves reflexões que não amadureci. Logo depois, a fantasia da juventude foi se rasgando e despindo-me, mas agora eu me neguei a ver-me igual aos demais indivíduos. Quando bebi o licor da idade e da razão,
Embriaguei-me de orgulho, intoxicado de discernimento, que me tentou apresentar os valores reais da vida. O meu era todo o tempo de quimera. Eu me encontrava, é certo, inebriado pelos vapores do triunfo que a saúde outorga e a presunção premia. Tinha olhos e via, mas não enxergava. Possuía ouvidos e escutava, porém não entendia. Pensava, no entanto, não ia além dos limites estreitos do meu infeliz personalismo. Quando na maturidade do tempo que dá perfume à flor, sabor ao fruto, faz o rio alcançar-me o mar e a chuva abençoar a terra cansada, comecei a vergar-me na direção do solo, descobrindo que no meu passo, diminuindo de vigor, projetava sombra onde reinava claridade. Então surpreendi-me com a rapidez dos dias e brevemente dos anos, compreendendo a loucura em que demorava e sentindo o trampo amargo da frustração. Todos os prazeres experimentados que desfilaram pela minha mente não me atenderam à fome das sensações, encontrando-me tão ansioso e vazio quanto antes. O orgulho tombou-me a cabeça e a sua coroa de barro se esbarrou no choque da realidade. O trono em que me sentava, dourado apenas por fora, estava devorado pelos cupins esfaimados e derrubou-me. Apagaram-se as luzes do palco de mentira onde eu parecia brilhar, e o espetáculo de Fausto cedeu lugar à realidade inevitável, dolorida. Eu me supunha rei. Descobria, agora que fora vassalo infeliz, que buscara aproveitar e somente perdera, que ambicionara tudo que não possuía e não possuía nada. Hoje, porém, sei que tu és o Rei poderoso, que através do amor governas os corações, e por isso, despojado de tudo e de mim mesmo, ajoelho-me aos teus pés para rogar-te piedade em ensejo a seguir contigo. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que possam compartilhar essas reflexões sobre a proposição de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre o inverno, que é a velhice. E para explicar de onde veio esse tema, é que isso faz parte de um ciclo de palestras do Departamento de Infância e Juventude, da Regional, e falando sobre família e educação de filhos. Para este ano, nós escolhemos falar sobre o ciclo da vida, que existe a infância, que sempre falamos sobre educação de filhos, sobre educação na infância. Mas entendemos que nós somos espíritos imortais. A educação é a vida toda. Ela acontece na infância. Existe também a primavera da vida, fazendo uma analogia às estações do ano, que é a juventude, ao verão, onde estamos no auge da nossa força física, no trabalho, muitos com família, com filhos, no outono, onde nós falamos sobre a maturidade, a madureza, e agora o inverno de nossas vidas, que é a velhice. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre o envelhecer? Que é a reflexão de hoje. Aqui é o nosso roteiro. Vamos falar sobre a visão materialista da existência, o papel do envelhecimento físico na educação do espírito imortal e o papel do idoso na família e sociedade, e outras reflexões acerca do tema. Falar sobre o envelhecimento é um tema complicado, principalmente se ele estiver no âmbito não espírita. De tudo que eu li, o envelhecimento, na verdade, é um tema confuso. E essas imagens de idosos pulando, surfando, isso é um perigo, gente, porque não é isso. Olha que risco de ter uma fratura, de ter um deslocamento. A mudança da fisiologia do corpo é inevitável. Não é para ser isso. Mas isso é a visão materialista da existência. É por isso que envelhecer é um tema tão difícil para ser falado. Se nós cultivamos uma visão materialista,
a beleza e o vigor físico são coisas muito bem-vindas, porque você vai poder trabalhar, você vai poder ter dinheiro, você vai poder usufruir de uma série de coisas que a vida material vai lhe proporcionar. E, por outro lado, se você ficar velho, você não vai ter nada disso que você tanto cultivou, que é a força física, que é o dinheiro, que é a possibilidade de fazer uma série de coisas que os seus 5 sentidos vão poder usufruir. Comer, dormir, fazer sexo, viajar, passear, correr, usufruir dos prazeres do corpo. Isso é o que é o cultivo da visão materialista. E conforme os anos se avançam, e só para avisar, todos nós aqui, ou a maioria de nós, envelhecerá. Porque as estatísticas nos mostram isso, e o avanço da medicina e da tecnologia não nos deixam morrer cedo. A não ser que alguém morra acidentalmente ou por excessos, vai morrer antes. Só não vai envelhecer quem morrer antes do tempo. Mas o curso normal é que todos envelheceremos. E chegaremos então nesse momento difícil, de diminuição de forças físicas, de doenças, de necessidade de maiores cuidados, de diminuição dessas janelas do corpo, diminuição da visão, diminuição da audição, o pensamento naturalmente fica confuso por conta da esclerose das artérias, tudo vai ficando devagar. Então, como se preparar? E a notícia boa é que o assunto velhice é notícia para todos, e todos que aqui estão, independente da sua idade física, estão em excelente momento para começar a se preparar para a velhice. Começamos hoje, o quanto antes. O quanto antes nós entendermos sobre, então, qual é o que é que nós temos para nos preparar para quando chegarmos ali na velhice, nós precisamos trabalhar em nós, para que então cheguemos naquele momento preparados. Nós precisamos entender que nós vamos perder o vigor físico. E Lia Luft, que é uma autora não espírita, de Porto Alegre, há 10 anos ela publicou um livro chamado Perdas e Ganhos, que foi um livro famosíssimo. E de tão famoso eu li, e a partir daquele livro eu achei belíssimo envelhecer. Porque ela fala sobre as perdas, perda de força, perda de memória, algumas perdas que nós acabamos tendo, mas os ganhos da idade, que são os ganhos de experiência, os ganhos de conseguir enxergar melhor a vida, de você conseguir ter experiências acumuladas, de talvez você conseguir enxergar e escolher melhor a dedo quais as experiências você quer passar na sua vida por conta da madureza. Que enquanto se é jovem, a analogia é que se nós somos pescadores, o jovem pesca de rede, joga a rede, todas as experiências que vierem na rede estão valendo. E que conforme nós amadurecemos, e amadurecemos com sabedoria, nós vamos pescar de vara e nós vamos ver bem se aquele peixe vale a pena. Que a sabedoria cultivada com o passar dos anos nos possa fazer com que tenhamos melhores escolhas acerca da maturidade e da velhice. Quando a gente consegue, então, sair dessa visão materialista e utilitarista. Utilitarista, olha, velho então não trabalha mais, então não tem função, o que é que vai fazer o idoso? É preciso, então, pensar numa visão espiritual. Então, voltamos à reflexão de o que é que nós estamos fazendo todo dia para, então, abarcarmos tesouros espirituais. O que é que nós estamos experimentando ou escolhendo experimentar diariamente para termos valores eternos que vamos levar conosco? Que independente da perda do nosso vigor físico, nós ainda teremos esses tesouros, que são as experiências da vida, que são os amores cultivados, que a fraternidade compartilhada, a bondade, a caridade, as ações para os outros que você tem cultivado.
E isso não quer dizer que nós tenhamos que pensar somente no cultivo de coisas espirituais e deixarmos o corpo físico. Nada disso. O próprio Divaldo Franco, que está completando 90 anos o ano que vem, ele mesmo diz que pinta os cabelos, que ele se olha no espelho. Assim como nós cuidamos da nossa casa, a nossa casa espírita, que foi reformada recentemente, pintada, nós também podemos cuidar desse corpo físico. Cuide do funcionamento, da saúde, mas cuide do bem-estar, que é essa casa que nos transporta, de forma que ela nos seja agradável também, e seja agradável ao outro também, desde que não seja exageradamente. E o exageradamente entra naquele que cultiva a visão materialista, que são aqueles idosos que não querem ter cara de idosos, que fazem tratamentos cosméticos, ou que fazem algumas atividades ou algumas atitudes que não são compatíveis com a sua idade. Existe a beleza de cada fase. Existe a beleza da primavera, existe a beleza do vigor da vida adulta, do verão das nossas vidas, da madureza, e a beleza da idade. A beleza dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, dos 90. Cada um com a sua beleza, cada um com a sua característica. E que saber envelhecer ou preparar-se para o envelhecimento físico é cultivar experiências eternas, que vão continuar conosco. Para que quando você chegue à velhice, você tenha tesouros a compartilhar com aqueles que são os nossos. Que você tenha histórias para contar para os seus netos, que você tenha uma palavra amiga para dividir com seus amigos, para que você tenha um abraço para dizer: olha, eu já passei por isso, porque já passou por tantas experiências, eu sei que é doloroso, então dê cá um abraço que eu vou lhe amparar. Ou que você tenha uma palavra de consolo, de conforto para alguém que está passando por uma dificuldade que você já viveu e tirou preciosas lições. Quem cultivou esses tesouros, esse sim, é um velho que aprendeu a envelhecer, que envelheceu bem. Porque envelhecer não é somente a quantidade de anos vividos, porque existem muitos velhos que continuam velhos, mas velhos, decrépitos e que pouco aprenderam. E que existem pessoas muito jovens que têm muita sabedoria. Então, para o espírito imortal, a idade física pouco tem a ver. Mas não importa qual a idade física, cada um tem que acumular tesouros espirituais eternos, que são os aprendizados. Então, pensando qual é o papel do envelhecimento, algumas reflexões trazidas por diversos textos espíritas trouxeram: para que envelhecer? Porque não podia morrer adulto mesmo, ou ficar na adultice por muito tempo? E trazem a seguinte explicação: pela bondade divina, aqueles que seguirem a vida talvez terão as suas famílias, terão seus filhos, terão educado seus filhos, terão chegado seus netos, e poderão ter como feedback da sua educação aquilo que você educou, para que você então reflita sobre aquilo que você plantou. Por exemplo, talvez você tenha sido um adulto, vou contar um exemplo familiar. Aquele adulto que cultivou muito a matéria, os prazeres do corpo físico, ganhou dinheiro, usufruiu, gozou, e só cuidou de si, só usufruiu para si mesmo esse dinheiro, mas em algum momento da sua vida ficou doente, acabou-se o dinheiro. E esses filhos, que agora são adultos e trabalham, eles se esqueceram dos pais. E esses pais passam dificuldades, existe ainda o orgulho de pedir dinheiro, porque nunca foi necessário que se pedisse, e a família então entra em burburinhos, estão passando por necessidade e esses filhos não ajudam. Mas há uma outra reflexão para fazer. Esses filhos que foram educados por esses pais egoístas e materialistas, não por maldade, mas por ignorância, eles nunca foram um exemplo de auxílio ao próximo, para nenhum próximo.
nem um próximo familiar, quanto mais algum outro próximo. E agora vão querer que esses filhos que viveram dentro de uma família egocêntrica pense em ajudar algum outro? Ele nunca viveu isso na família. Então, a velhice pode ser a reflexão de entender o que errou e que o que acertou, porque dentro da visão do espírito imortal, este retornará e terá, por misericórdia divina, a chance de ser pai de novo, talvez dos mesmos, talvez de outro, vai ser mãe de novo, vai ser avô de novo, vai ser avó de novo, e assim prosseguimos a educação do espírito imortal. Uma outra função da velhice, aqueles que vão ficando bem velhinhos, eles, à medida que o corpo físico diminui as suas forças, o espírito aumenta em intensidade, em potência, e talvez aquele que esteja muito idoso, com muita perda de forças físicas, ou doente, ele já esteja com seu espírito mais desperto e possa perceber aqueles outros familiares. Pois é, e eles pensam por si mesmo, o espírito consegue refletir melhor. Eu poderia ter sido uma pessoa melhor, eu poderia ter amado mais, poderia ter ajudado mais, poderia ter feito isso diferente, poderia ter feito aquilo diferente. Porque enquanto no vigor do seu corpo físico, essa reflexão não era possível, porque o seu corpo estava tão forte que só se pensava no que se poderia fazer de material. Somente no momento da diminuição de suas forças é que o espírito pôde ter voz para que esse espírito possa refletir sobre esses acontecimentos. Então, existe todo um ciclo de aprendizado. Existe a infância, que é o recomeço, o esquecimento do passado, uma perturbação, onde você vai ser educado. Existe a juventude, existe a idade adulta. E se ainda assim muitas lições não foram aprendidas, a velhice terá lições. E a velhice pode ser uma lição para os dois lados. Para aquele que está velho e teve então seus ouvidos da alma aumentados para perceber o que acontece durante a sua velhice, e também é uma lição para o jovem, porque depois que eu conheci o espiritismo, nós japoneses, são muito longevos, a minha família vive muitos idosos na família. E a partir da doutrina espírita mudei o óculos, porque agora eu olhava para minha avó, velhinha, quietinha, muito debilitada, mas eu sabia que dentro daquele corpo havia um espírito fulgurante, era só a casinha dela que estava envelhecida. Porque enquanto eu, na visão materialista, por que eu vou conversar com a minha avó? Ela não conversa comigo, não adianta falar, ela não responde, ela não entende, ela só dorme, come, precisa da comida. Qual a função? Nenhuma. Na visão materialista. Mas na visão espiritual, existe um espírito ali. E aquele espírito precisa ser honrado porque me trouxe a vida. Pela hereditariedade, faz parte da minha família, devo honrá-la. E mais do que isso, todo idoso, ele é portador de uma alma eterna dentro e que está em perene aprendizado. Pensando então o que é que o Consolador diz sobre a velhice. Existe uma similaridade com os guias espirituais. Então vamos ler o que está escrito no Consolador na questão 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Como nos casos dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo? Ou seja, invertendo o pensamento, os nossos guias espirituais, no mundo espiritual, têm a mesma função dos nossos irmãos mais velhos e dos amigos mais idosos. Aqueles de vocês que são irmãos mais velhos daqueles que são os irmãos mais jovens, aqueles de vocês que já têm mais idade ou mais experiência nessa existência física, podem então ser conselheiros daqueles mais jovens.
Então, aqui está uma valorosa função daqueles que já viveram anos nessa existência física. Compartilhar aprendizados. Como, então, fazer isso? Os mentores do além, ou os mentores do aqui, dos encarnados também, poderão o quê? Bisbilhotar, apontar, dizer, está errado, julgar? Não. Poderão apontar-vos resultados dos seus próprios esforços na Terra. Amorosamente, se você mais velho quer colaborar com o outro, não é julgando, apontando de forma rude, é de forma amorosa, dizendo, veja o que está acontecendo. Os resultados dos seus próprios esforços da Terra. Ou então, aclarar, explicar, exemplificar, esclarecer o ensino que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo. Você pode explicar, você pode repassar algumas lições do Cristo que você já aprendeu. Ou seja, todos nós que somos mais velhos do que alguém, podemos ser mentores deste agora. E talvez você seja aquele que seja inspirado por algum mentor espiritual para que você então oriente aquele que esteja ao seu lado. Dê uma palavra amiga, aponte da forma mais amorosa e mais fraterna que conseguir fazer. Sobre a velhice, no DVD Velhos e Moços da série Boa Nova, de Humberto de Campos, e comentado por Haroldo Dutra Dias, ele diz que a velhice é um convite ao apogeu das forças espirituais. A velhice, ela vai trazer uma diminuição de muitas coisas do âmbito do corpo físico, mas vai trazer o apogeu do que você tem de espiritual, do que você acumulou, do que você trouxe de experiência, daquilo que você aprendeu e entesourou como tesouros espirituais. É aquilo que você traz ao máximo, e é isso que precisa ser valorizado e compartilhado. E para aqueles de nós que ainda estamos em anos de vida um pouco mais longes da velhice, é em tempo de nós sempre refletirmos o que vamos acumular de experiências espirituais, de aprendizados, para então, quando chegarmos lá, podermos compartilhar. Ou então, para que a gente valorize a experiência daqueles que nos são mais velhos, ou em idade, ou em espírito, ou em aprendizado, e pedir um conselho. Escute, eu tenho dificuldade em tal coisa. Ou mesmo que não seja falado, todos nós aprendemos pelo exemplo dos outros. Aquele que já conseguiu um degrau de iluminação é exemplo. Mesmo sem falar nada, nós observamos e refletimos. Olha, o outro faz assim. Acho que vou fazer assim também, porque é bom. Parabéns para ele, conseguiu agir dessa forma numa situação diferente, numa situação difícil. E é difícil também lidar com a velhice, ou com o velho, pela nossa dificuldade de lidar com opostos. Porque existe então os opostos do mundo, existe o velho e o jovem. Existe sempre uma tendência generalizada de nós sempre gostarmos daquilo que nos é semelhante. Se eu sou jovem, eu gosto de ficar com quem é jovem. E se eu penso de tal forma, eu gosto muito mais de ficar com quem é jovem como eu. E tendo a não gostar de quem é oposto a mim, de quem é mais velho, porque tem uma idade, tem umas ideias diferentes. Existe uma tendência a fazer uma diferença entre homem, mulher, quem é mais rígido, quem é mais flexível, quem é mais alto, quem é mais baixo, quem é mais alegre, quem é mais triste, quem é mais falante, quem é mais calado. Tendemos a sempre gostar do que é o semelhante. Mas os opostos trazem para nós um aporte de know-how, um aporte de conhecimento. Veja bem, a partir do momento que nós entendermos a valorosa função do nosso oposto, do nosso diferente, nós então estamos prontos para aprender. Se eu sou impaciente,
Eu não posso ficar chamando aquele que é paciente de lerdo. Não, eu preciso aprender a paciência com aquele outro. Se eu sou jovem, existe algo que eu possa aprender com quem está maduro, quem é mais velho. Assim como quem é mais velho pode ter alguma coisa a aprender contigo. Por exemplo, nós que somos mais jovens podemos ouvir as experiências, o que alguém já fez, o que deu certo, o que não deu certo. O quanto nós mais jovens seríamos mais felizes se tivéssemos ouvido melhor os conselhos dos nossos pais, que na nossa juventude orgulhosa quisemos deixar de lado. Porque a evolução, ela não se dá por erro e acerto. Porque se toda vez nós começarmos do zero e esquecermos tudo e começar pelo erro e acerto, vai começar a errar, vai começar a acertar, errar. É mais fácil seguir alguém que já teve uma experiência. É mais fácil pedir conselho, é mais fácil observar alguém que já passou por aquilo, para que a gente consiga aprender. E aquele que é mais velho, talvez tenha flexibilidade para aprender com quem é mais jovem, porque aqueles que já viveram muitos anos tendem a cristalizar hábitos. Existe tanta coisa para a tecnologia que eu vejo os netos ensinando para os avós, existem tantas modernidades que aqueles mais jovens estão ensinando. Aquela alegria que os jovens têm, que as crianças têm, que nós, conforme passamos a idade, começamos a perder. Existe uma grande riqueza nesta troca, desde que a gente entenda que os opostos vão nos trazer aprendizado. E mais, nós vamos aprender pelo exemplo. E é por isso que Jesus veio ao mundo, que é como se fosse o nosso irmão mais velho, e com uma vida cheia de exemplos de amor, se tornou nosso guia, para que então nós aprendamos alguns dos seus ensinamentos que ele ensinou através do que ele falou, do que ele viveu, do que ele exemplificou. E isso às vezes é tão elevado que nós nem conseguimos aprender direito, tanto que não conseguimos aprender direito que estamos de novo aprendendo as outras lições. Jesus é nosso mestre e guia, porque ele é mais velho do que nós em espírito. E numa das conversas de Jesus com os apóstolos, quando eles estavam falando sobre a força física da juventude, e havia um diálogo com Simão Zelote, nesse DVD Velhos e Moços, e Simão Zelote era o mais velho, e Zelote era uma denominação de um dos ramos do judaísmo, que era um dos ramos de guerreiros, que eles iam até as últimas consequências, inclusive a força física, para que eles pudessem colocar a sua palavra. Mas ele já estava velho, e ele sentia-se muito inquieto com como ele poderia então colaborar, se ele já estava se sentindo tão sem forças. E Jesus então pergunta para ele: e por acaso existe idade para o Espírito? Por acaso existe idade para o Espírito? Nós estamos falando de Jesus como nosso mestre, estamos falando de Jesus como nosso guia, como nosso irmão mais velho, que vai poder nos transferir tanta experiência, tantos ensinamentos, mas ele não era velho em carne, mas era velho em espírito. E pela visão espiritual pouco importa quem é mais velho, quem é mais jovem em corpo físico, porque o que conta é a visão espiritual. Aqueles que acumulam mais anos no corpo físico, através dessa existência que é mais lembrada, ela pode compartilhar conhecimentos acerca dessa existência e que também é muito rica, e acumular tesouros no seu espírito através das experiências espirituais, experiências eternas. Porque também há espíritos que já viveram muitas e muitas encarnações, mas que ficam tão presos à materialidade que também não conseguiram avançar tanto, que só viveram em anos, mas não necessariamente viveram em maturidade, em aprendizado. Isso quer dizer que para usufruir da experiência com o Cristo, para nós aprendermos
com o Cristo, para nós aceitarmos o Cristo como aquele irmão mais velho, como aquele irmão mais vivido que veio para nos trazer novos ensinamentos e novos aprendizados, é preciso abrir da sua própria experiência. Porque se você acha que você está feliz com a sua vida, a minha vida está boa, está tudo certo, não tenho problema nenhum, para que Jesus? Para quê? Tá tudo bem, está tudo certo, trabalho, ganho dinheiro, pago minhas contas, sou feliz, como fora uma vez por semana, não tem problema nenhum. Então não precisa de Jesus. Se você quiser aprender com Jesus, é preciso abrir mão da sua experiência, das suas repetições e experimentar algo novo, que é a valorosa lição de amor que Ele tanto nos compartilha. E aqui eu descrevo um diálogo belíssimo que Jesus então teve com Simão Zelote. Porque Simão estava angustiado, porque ele era velho. E naquela sociedade o velho não serve. Naquela, hoje também, é difícil entender. Então aqui, palavra por palavra. Depois de expor os seus receios e vacilações a Jesus, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. E olha só o aprendizado do exemplo que Jesus nos dá. Alguém foi falar para ele: olha, Jesus, eu estou angustiado, eu sou velho, vocês estão falando das pregações do reino de Deus, mas eu sou muito velho, eu não vou dar conta. Jesus então fitava sem surpresas, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Quem consegue fazer isso é só quem é muito maduro, muito vivido, muito entendido do outro. E é isso que Jesus veio nos mostrar. Esse detalhamento de descrição de como agia Jesus é riquíssimo. Já pensou alguém vir chorar no nosso ombro e a gente olhar com tanta ternura e dizer com o olhar: olha, eu te entendo, eu estou te entendendo, vamos conversar. Simão, disse o mestre com desvelado carinho. Não é para falar, olha, é para falar e aprender com exemplo, com esse desvelado carinho. Poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, não é contar o tempo em anos e em séculos, é contar o tempo pelas inquietações, pelas dores que cada um foi passando, ou que a humanidade, ou que os planetas foram passando. Se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações, quem seria o mais velho de todos nós? Quem que já se inquietou tanto, quem teve tantos tormentos que conseguiu amadurecer? Quem já teve tantas dores que se tornou mais velho? O que ele quer dizer? Que aqueles que já passaram por mais experiências são mais velhos por serem mais maduros. E por acaso, nós poderíamos perguntar a idade do nosso pai? E o nosso pai tem que idade? Não tem idade, é isso que ele quer dizer. Quem é mais velho, quem é mais novo? Só porque ele era o mais velho em idade dos apóstolos, isso não quer dizer nada. Porque poderia haver um apóstolo mais jovem, mas esse mais jovem poderia até ser mais experiente em termos da ampulheta das inquietações. Ou poderia ter alguém mais velho em idade que tivesse vivido ou se experimentado muito pouco. E Jesus então faz uma analogia com a natureza. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Uma árvore que vai ser a vida. A infância é sua ramagem verdejante, os raminhos pequenininhos e tenros. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas, belas, formosas, né? A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Primeiro, então, vem a infância, como se fosse a folhagem, a mocidade bela como as flores, e a velhice como os frutos. Existe uma ordem na árvore da vida. Mas há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol.
e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Ou seja, vai ter raminho que vai morrer, vai ter florzinha que vai voar e não vai virar fruto. Aquilo que virar fruto é uma bênção. Aqueles de nós que nos tornarmos velhinhos de cabelos brancos, mas que podemos trazer muitos frutos da experiência, então nós viramos uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. É para virar fruto. E essa imagem da árvore, então, pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença que aí na eternidade, no mundo espiritual, as ramagens e as flores não morrem nunca. Só morre aqui, no mundo terreno, que às vezes morre cedo, às vezes morre um pouco antes. E às vezes não frutifica. Mas na eternidade, as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado, no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. Por aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Na vida espiritual, existe então essa árvore da vida. No mundo espiritual, no que nós cultivamos como espírito, a nossa árvore não morre, mas ela floresce continuamente. Mas enquanto corpo físico, esta vida de corpo físico vai passar pela infância, vai passar pela juventude e talvez frutifique, talvez. E Simão então pergunta: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é meta do espírito? Perguntou o discípulo, emocionado pela explicação. Todo mundo tem que chegar à velhice, tem que ficar velho para frutificar? Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Quando eu li isso, eu parei. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Isso significa que não é para ser assim como os materialistas estão enxergando, que ficar velho é triste, é feio, é ruim, é amargurado. Não é para ser assim. É para viver os anos e é para chegar ao inverno dessa vida com frutos, mas com experiências que edificam o amor e a sabedoria. Aquilo que eu falei, cultivar valores eternos, que é o amor e a sabedoria. E mais. Depois que ele conversou com Jesus, ele ficou muito reflexivo sobre tudo aquilo que Jesus falou. E ele viu Tiago conversando, pregando à beira do lago e falando muito sobre o vigor da juventude, que vocês vão ser que vocês são jovens, vão poder fazer isso, vão poder pregar o amor, vão poder fazer caridade, vão fazer isso, exortando a beleza e a importância da juventude para a edificação do reino. Tiago, ouvindo isso, aquietou-se, aguardou um momento que Tiago estivesse sozinho. Quando ele estivesse sozinho, para ter então uma conversa privada e amorosa com ele. Tiago, meu irmão, será que espírito tem idade? Então ele voltou a compartilhar os conhecimentos de Jesus. Será que espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Então Deus não seria o mais velho? Então, que idade teríamos todos nós? Então nós somos todos muito jovens. Não importa com cabelo branco, sem cabelo branco, com cabelo ou sem cabelo. Não importa, todo mundo é jovenzinho.
E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências dos seus pais. Os seus pais, os avós, aquele amigo mais velho, mais vivido, mais experimentado, é aquele que vai orientar o jovem. Ou seja, por que toda essa exaltação da juventude? Estão esquecendo de dizer que o mais velho vai orientar o mais novo nessa experiência evolutiva. Há que se considerar isso. Jesus, nosso mestre, nos guia. Alguém mais experiente em algum aspecto também nos guia. Os pais nos guiam. Alguém mais, esse mais velho é muito importante. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias, para lembrar somente os fins sagrados da nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas, delicadas, e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir, nem de leve, o coração. Esse aspecto final, que é a forma que Jesus ensinava as pessoas a ensinar, a educar, ela merece atenção. Todo o ensino de Jesus era acompanhado de um olhar dúlcido, de uma palavra fraterna, de um ensinamento que não fere. Aquela visão de educação que fui lá e deu um broncão, isso não é isso. Isso é luta, é violência, é agressão. Esta forma de ensinar, aqueles que têm algo a ensinar, ela tem que ser fraterna e doce. E ao final daquele dia, Simão teve um sonho. E que nesse sonho, o discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que os seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. E ao lado do seu deslumbramento, passava a imensa família humana. E todas as criaturas fitavam o mestre com olhos agradecidos e refulgentes de amor. Esse foi o sonho que Simão teve aquela noite. E o significado desse sonho é que Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso mestre, que é o nosso mais velho a nos guiar, a humanidade, o planeta. Então, será chegado o momento que a humanidade toda olhará para o Mestre, que tanto nos ensinou e nos ensina pelo seu exemplo, com olhos de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens verdade do céu, os velhos sagrada esperança, mas todos tinham em Jesus o nosso Mestre, o nosso exemplo a ser seguido. E aqui, vou chegando às considerações finais, reforçando que é didático para nós passar por todas as fases da vida, com todo o aprendizado, com todo o esplendor, e que o inverno de nossas vidas tem uma função muito importante, que é ainda continuar ensinando aqueles que são mais jovens ou menos experientes, ainda estar aberto ao aprendizado. O Mestre Jesus sempre tem aprendizados, assim como nossos irmãos mais jovens também têm um aprendizado. E mesmo aqueles que cumpriram a sua visão, sua missão terrena, trabalhou, educou os filhos, podem contribuir ensinando outros mais jovens, que é o que nós vamos ver nesse pequeno filme, que ilustra, ao final, um resumo de toda essa história. Passamos por todas as fases, e quando velho, esse senhor desse filme, ele encontrou um menino. Esse menino era filho de um pai ausente, e que ali houve muito aprendizado, muita troca mútua,
o velho aprendeu com o menino teve um grande aprendizado de amor com o mais velho. Mas que o nosso grande mestre, o nosso grande guia, é sempre o nosso mestre Jesus. Em minha alma uma bela canção que há tempos eu tento expressar com palavras também, e me vejo num frio sem fim. Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Quero ouvir as cantigas dos céus, das galáxias dançando e sorrindo alegres também. Se os meus sonhos tão longe eu sentir, cante amém canções dos seus planos pra mim outra vez. Então vou me e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Eu dou meu destino a ti e tudo que há em mim. Quero sua música cantada com todo o céu, como fôlego sim, devolvo tudo a ti. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Agradeço a atenção e que retornemos aos nossos lares, crentes que a imortalidade da alma é uma verdade e que o corpo físico é somente uma passagem. Muito obrigada.